Bom dia, com muita alegria nós estamos novamente meditando na Palavra de Deus e eu gostaria de repartir algumas coisas que eu julgo de grande importância para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos conhecer mais acerca desse Evangelho tão precioso que está diante de nós pela Palavra de Deus. Neste dia eu gostaria de considerar juntamente com você um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, os dois primeiros versículos dizem o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é um texto que, na minha opinião, ele está fazendo uma ponte, fazendo uma ligação entre a primeira parte do livro e a segunda parte do livro. Na primeira parte do livro, que está do capítulo 1 até o capítulo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo abordando aspectos acerca da manifestação do amor de Deus, da salvação diante da situação que o mundo se encontrava. O homem tinha se desviado de Deus, tinha se afastado de Deus, e então ele vivia uma situação tremendamente complicada. No capítulo 3, nós encontramos já o apóstolo Paulo mostrando o que Deus fez diante da situação em que o homem se encontrava. E a partir daí, então, nós encontramos o apóstolo Paulo mostrando todo o propósito de Deus de salvação, de regeneração, de justificação, de vida nova através do Senhor Jesus Cristo. A partir do capítulo 12, nós encontramos o apóstolo Paulo falando acerca da prática da vida cristã. Como pôr em prática os dons, as virtudes que nós encontramos em Cristo, como sermos de fato cristãos, não somente de palavra, mas acima de tudo de atitudes. E justamente o texto de ligação que há entre a primeira parte de 1 a 11 até a segunda parte de 12 até o capítulo 16, o texto de ligação, julgo eu, que é justamente esses dois versículos. Não por acaso o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, diante do que foi exposto, irmãos, diante daquilo que já foi colocado diante de vocês, irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos, diante de toda a apresentação do cuidado de Deus, a manifestação do amor de Deus, eu rogo que vocês apresentem a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu gostaria, sendo bem objetivo, de saber de você, e logicamente você deve perguntar-se a si mesmo, tá? Se aquilo que Deus fez por você tem um valor significativo a ponto de você desenvolver uma nova vida em Cristo. Se você considera de fato relevante o sacrifício de Cristo em seu favor. Se você de fato crê que o sangue vertido no Calvário tem poder para purificar os pecados e fazer de você uma nova criatura. Então, diante dessa certeza, caso você tenha, obviamente, tá? O apóstolo Paulo está nos desafiando a desenvolvermos uma vida cristã. Como é que é a vida cristã? O Senhor Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que ameis a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. De fato, temos amado a Deus mais que todas as coisas? De fato, amamos a Deus mais que nós mesmos? De fato, amamos a Deus mais que as nossas posses? De fato, será que amamos a Deus mais do que aquilo que nos fascina neste mundo? O desafio é este, é de considerar aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Cristo e ter essa bênção da salvação, a bênção da nova vida, como sendo um motivo significativo para vivermos para Deus, de vivermos exclusivamente para Ele,
de dedicarmos a nossa vida a Ele, de buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas graciosamente por um Deus que não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou em nosso favor. Tenha uma semana na presença de Deus. Considere que de fato o Senhor Deus merece todo o nosso amor, merece toda a nossa atenção, merece de fato estar em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus o abençoe, que Deus o sustente com a sua graça bendita. Amém.